bom dia. Bom dia, bom dia. Tava falando que na semana que vem vai começar a nossa proficiência, né? Nossa provinha de proficiência. Tá sem som ainda? Não, agora já tirei o microfone, já tirei o mutado, já ativei o microfone. Bom dia, Isabelle. Então, a nossa proficiência vai ser a matéria que a gente viu na P1 e na P2. Não vai estar difícil, vai ser os mesmos modelos que a gente fez lá na P1 e na P2. Então, quem tem participado das lives, quem tem feito as atividades, vai se dar bem sem nenhum problema. E o pessoal que teve algum probleminha na realização da P1 e da P2 vai poder se recuperar nessa prova de proficiência, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pela página 131. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Deixa eu escrever aqui no quadro. Página 131. Tá dando para ler aí? Tá dando para ler. É porque para mim aqui aparece invertido. A imagem aparece invertida. Mas vamos lá. Unidade 2, cajón de letras. Cajón é uma palavra que se parece com uma do português, né? Se parece com caixão. Só que será que significa caixão? Caixão de letras? Não tem muito sentido, né? Para estar no livro didático. Então o que significa cajón? Cajón significa gaveta. Gaveta mesmo, gaveta onde a gente guarda as coisas. Então, cajón de letras, gaveta de letras. Ah, professor, como é que se diz caixão, então, em espanhol? O caixão, onde nós enterramos os falecidos, se diz ataúd. Vou escrever aí no chat. Vamos lá, então. O que a gente vai ter que fazer aí no número 1? Revisando a matéria da unidade 2. Relaciona cada frase com a continuação que corresponde. Professor, quanto eu tirei no primeiro bimestre? Agora eu não sei. Não sei, só consultando lá. Eu tenho as notas de vocês todas arquivadas, bonitinhas, mas agora realmente de cabeça eu não sei. Me manda depois uma mensagem, um e-mail, uma mensagem lá no Classroom que eu te respondo, tá? Porque depois eu posso verificar. Vamos lá. Para ficar mais fácil, parece que tá falando carrão. Também, né? Soa como carrão, mas não é. Gaveta. Pessoal, para a gente fazer número 1, letra B, correto. Mas não deixa nem eu ler a pergunta, já dá a resposta. Ô, menina apressada. Vamos lá, pessoal. Relaciona cada frase com a continuação que corresponde. Todo mundo lá? Então, letra A. No fuimos al club. Por que não fuimos al club? Coloque um númerozinho do lado dos quadrinhos à direita aí, 1, 2, 3, 4, 5. Para ficar mais fácil de a gente fazer a correspondência. Então, como é que vai ficar? No fuimos al club. Corresponde a que frase? Tem que fazer sentido. Olha o helicóptero da Globo passando aqui. Eles estão aqui perto, eles estão em Bento Ribeiro. Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz. Mas vamos lá. No fuimos al club. Mas vai que o boletim... Ô, cara de pau. Em espanhol se diz que é um cara dura. Não tá errado não, Yuri. O boletim tá certo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho aqui as notas de vocês arquivadas no meu pendrive, nos meus arquivos aqui. Depois eu posso conferir para você. Mas depois da aula, não agora. E agora eu vou bater em você. Quem mandou dar a resposta? Agora chora. Como é que vocês estão? Miguel, você é mineiro? Tá falando do jeito mineirês? Vamos lá, pessoal. Então, o Iori já deu a resposta, né?
A resposta seria porque llovía mucho. Muito bem, então. No fuimos al club porque llovía mucho. Se a gente levar em consideração que o clube é um lugar onde a gente precisa de sol para aproveitar, então essa combinação aí tem sentido, né? Não aproveitamos o clube, não fomos ao clube porque chovia muito, estava chovendo muito. Letra B. A mim me encanta el verano. Já eliminamos o número 4, né? Já correspondemos. Pessoal, tá aqui, ó, 131. Agora tá aqui no quadro. Eu podia comprar um quadrinho maior, né? Então, vamos lá. A mim me encanta el verano. Ó, o 2 não pode ser, porque há previsão de neve para este inverno. Se eu estou falando de verão, não posso fazer correspondência com inverno, né? Porque estão llenos de flores. O verão não é a estação das flores. Letra número 4 já foi. E número 5, porque hace fresco. Não tem muito sentido, né? Porque o verão é a estação do calor. Então aí a resposta é o número 1. Deixa eu anotar aqui. Vamos ver se dá para enxergar aí. Então a gente começa assim. 1, 2, 3, 4, 5. Número 4 ficou com a letra A. E número 1, a letra B. Professor, o terceiro bimestre vai ser quando? Boa pergunta. Antes da pandemia, ele é programado para começar depois do recesso de julho, né? Mas agora, com a pandemia, com a reforma do calendário escolar, eu não sei quando vai começar. Acredito que a gente comece sim no final de julho. No final de julho, se não tiver recesso de julho, no final de julho. Se houver o recesso, a gente começa no final de agosto. Miguel, número 2, ou melhor, número 1 da página 131. Tá? Eu pedi para numerar os quadrinhos da direita para ficar mais fácil de a gente fazer a correspondência. Tá? Então vamos lá. Ficou a letra B, né? Porque puedo aprovechar la playa. Aprovechar la playa é o verão. Letra C. Compramos unas chaquetas e unos abrigos. Que são chaquetas e abrigos? Abrigo significa agasalhos. E chaquetas significa... Pode ser a jaqueta? Pode ser a jaqueta também. Mas... Aí, nesse sentido, pode ser o casaco também. Isaac está perguntando se julho vai ter recesso. A gente está em casa, Isaac, só que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos estudando todo dia, estamos trabalhando também. O segundo, correto. Então vai ficar aqui, número 2, letra C. Porque hay previsão de nieve para este inverno. Tempo sem trabalho, tempo para jogar, tempo para ver televisão, né? O professor também quer descansar. O professor quer ver umas séries também. O professor quer assistir um filminho também, né? Que até agora eu não consegui assistir o Star Wars, o último episódio. Mas vamos lá. Letra D. En la primavera, los parques se quedan más bonitos. Primavera é chamada estação das flores. Aí a única alternativa que fala de flores é a terceira. Existe chubascoso? Não sei o que significa isso. Para os professores verem as novelas em... Pô, pior é que eu tô acompanhando novela, eu tô vendo Fina Estampa. Vamos lá. A única alternativa aí que fala de flores é a letra D. Eu gosto de Star Wars.
O último episódio agora, Ascensão Skywalker, eu vi no cinema. Só que eu não me lembro de nada. Yo lo vi en el cine, pero no me acuerdo de nada. Y ya está disponible en Amazon Prime. Pero yo todavía no tuve tiempo de sentarme para ver la película con atención, no, porque estoy siempre haciendo alguna cosa. Déjame conferir aquí, chubascoso, si hay esta palabra en el diccionario. Yo no la conozco. Sí hay. Não, não. Não hay. He encontrado aqui chubasca, que significa aquela pancada de chuva, geralmente no verão, né? Que qual o problema com Star Wars, gente? Agora, chubascoso, não encontrei essa palavra aqui, não. Se existe, não está registrado no dicionário. Eu encontrei aqui foi chubasqueiro, que é a capa de chuva. Nem conseguiu ver o filminho dele. Pois é, né? Vamos lá, então. E letra E, el otoño los días son más agradables. Só sobrou uma, né? Que é a letra E. Então a ordem ficou, como o Miguel colocou aí no chat, B, C, D, A, E. Sem dúvidas, né? Ah, entendi por que ele perguntou isso. Entendi por que o... Quem foi que perguntou? O Luigi. Por que o Luigi perguntou isso? Porque tá lá na sopa de letras, no número 2. Então vamos lá. O Luigi já encontrou chubasco, né, que tá na horizontal. Quais são as outras palavras aí que vocês já encontraram nessa sopa de letras que tem a ver com clima, que é o vocabulário que a gente viu na unidade 2? Pessoal, vamos parar de falar de Star Wars, vamos focar aqui na matéria. Belezinha. Tem que cortar esse cabelo, tá muito feio. Cabelo de quarentena. Vamos lá? Chubascoso não. Viento e tormenta, ok. Viento tá lá na última linha à direita. E tormenta tá na penúltima linha horizontal. Né? Viento na coluna, na linha vertical, coluna. O professor envelheceu nessa quarentena. Pô, bastante. Bastante. Já tem... Ah, mas cabelo branco eu tenho desde 14 anos. Então já sou velho. Eu já sou um antigo velho. Mas, ó. Muitos cabelos brancos. Vamos lá. Então, quais as palavras que a gente já encontrou aí? Viento, chubasco e tormenta. Vou anotar aqui. Viento, chubasco, tormenta. Já tá o helicóptero da Globo fazendo barulho aqui de novo. Eles estão aqui perto. Eu moro em Madureira, né? Eles estão pertinho daqui. Estão em Oswaldo Cruz. Tem um em Oswaldo Cruz e outro em Bento Ribeiro. Vamos lá, pessoal. Chubasco tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, na horizontal. Nubes. Tem nubes, correto, Miguel. Existe bochorno? Existe. Sabe o que é bochorno? É aquele calor de dezembro, de janeiro, aquele calor infernal de 30 e poucos graus que faz a gente gastar luz com ar-condicionado. Esse é um bochorno. Vamos lá. Bochorno tá na segunda coluna. Na nona coluna tem nubes, correto. Eu não sei, gente, eu desliguei a televisão aqui, não sei o que tá acontecendo agora.
Então já achamos viento, chubasco, tormenta, nubes, bochorno, tormenta... Não, tormenta já foi. Vamos lá. Pessoal, tem palavras na diagonal também. Ah, o Miguel já acabou de achar. Qual foi que você achou, Miguel? Humedade, correto. Humedade. Na oitava coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto, Miguel. Oitava coluna mesmo, tem um Hzinho na primeira linha, né? Na oitava coluna, primeira linha. E vai até o Dzinho da 14ª coluna. Umedade. Achamos mais uma. Tem outra na horizontal também. Ou na diagonal também. Vamos ver quem encontra primeiro. Aliás, é a única que falta, né? Só falta essa outra na diagonal. Já encontramos quase todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 palavrinhas. Ninguém achou ainda? Pode ser sol? Pode, mas onde é que está o sol? Chubascos já foi, Ana. Já foi. Chubascos que é aquela pancada de chuva durante a tarde, né? Geralmente no verão. Quando faz muito calor, tem aquela pancadazinha assim no final da tarde. Esse é um churrasco. Fala, Derek. Se o pato perder uma paca, ele fica manco ou viúvo? Os dois. Se ele perde a pata, ele pode quedar-se viudo ou manco. Não sei. Depende de que pata estamos falando. O sol tá na quinta linha. 1, 2, 3, quinta linha. É verdade, tem um sol escondido aqui. Que o livro não dá como resposta. É verdade, encontramos aí uma palavrinha extra que não estava prevista aqui, a palavra sol, que está aí na quinta linha, é verdade. Logo depois de chubascos. Inclusive o S de chubascos começa o viento já foi, JG, a gente já achou essa palavra. Ó, vamos lá, vamos repassar. Vientos, chubascos, tormenta, nubes, bochorno, umidade e sol. Falta uma só que está na diagonal. Tem lua? Onde? Sí, pero la luna no tiene que ver con el clima. O sol, sim, tem a ver com clima, né? Mas lua? Não, né? Falta mais uma só. Achei a lua. Tá na sexta linha. É quase embaixo do sol. O L da lua tá embaixo do L do sol, mas lua não faz parte de clima, não tem a ver com clima. Olha o que o enunciado pede aí. 7 palavras relacionadas com el clima. Então tá faltando uma só. Vou ajudar. Neblina. Como é que se diz neblina em espanhol? Vocês se lembram? Podem consultar lá no vocabulário da unidade. O professor tá com medo do helicóptero. Falei que tá tendo operação na Serrinha. Não sei se tá tendo operação na Serrinha. Eu sei que aqui em João do Cruz e Bento Ribeiro tá tendo. Niebla. Ok, Luigi, tá certo.
Encontrou? Então fala pra gente, onde é que tá? Ó, niebla tá lá na segunda linha. Décima primeira coluna. Tá lá na diagonal. O N de niebla tá lá na segunda linha, décima primeira coluna. Vai lá na diagonal. Niebla. Então, encontramos todas as palavras. Niebla é névoa? É névoa ou neblina também. Névoa e neblina são sinônimos. Professor, o helicóptero tá aqui agora em Padre Miguel. Pode ser um outro helicóptero. Depois pela internet eu vou acompanhar as notícias, que agora eu tô dando aula. Vamos lá, pessoal. Número 3. Lengua en uso. Vamos praticar o vocabulário que a gente viu. Lee las siguientes descripciones del tiempo y escribe características opuestas. Ou seja, características opostas, também em relação ao clima. Então, letra A. Hace sol e calor. O que a gente pode levar em consideração como o oposto de fazer sol e calor? Professor, por que a cobra quer ser pasta de dente? Porque ela cansou de ser pente. Tô rindo muito. Agora parei. Que bom. Agora vamos lá para letra A do número 3. Hace sol e calor, Derek. Hace frio, ok. Hace frio, ok. Calor. Posso, Ana, posso repetir. Então vamos lá, voltando, repetindo para Ana as palavras que foram encontradas no número 2. São viento, chubasco, tormenta, nubes, bochorno, humedad e sol. E niebla também, que eu não anotei aqui. Niebla. O sol foi uma palavrinha extra. Gente, essa risada é forçada, não é real não, tá? É quando alguém fala uma coisinha muito sem graça, eu dou essa risada, pra não ficar chato. Hace frio e humedad? Hace frio e llueve? Eu acho que a da Rafaela tem mais a ver, né? Hace frio e llueve. Mas vamos inverter a ordem, porque o que tá aí é hace sol e calor. Miguel, umidade não. Eu acho que chover tem mais a ver com fazer calor. Não é verdade? Então vamos lá. Vai me dizer que não foi? Foi. Foi bem engraçada. E quando vocês vão estudar em português, se é que já não estudaram, cacofonia. O que é cacofonia? Essa sonoridade, essa brincadeira com a sonoridade, né? A cobra cansou de serpente, né? Serpente com serpente, trocadilho. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou aceitar então a resposta da Rafaela, que é mais coerente. Então, o oposto de hace sol e calor, vou escrever aí no chat, llueve e hace frio. Lembrando que a palavra frio, em espanhol, ela tem um acento. Olha a pamonha, dois real. Pois é, falando em pamonha, me lembrou que este ano não teremos fiestas juninas. Chubasco é aquela pancada de chuva no final da tarde. É aquela chuvinha rápida, chuva de verão. Vamos lá, gente. Letra B. Nieva e hace mal tiempo. Bom, hace mal tiempo pode ser... Não, gente, chuveiro não. Não, no final da aula, ok, no final da aula. Bom, o contrário de hacer mal tiempo é hacer buen tiempo. Hace frio e niebla. Mas niebla me parece que é alguma coisa do mau tempo, não é? Névoa, neblina. Aí o exercício ele pede o oposto.
Contrário de nevar. O que poderia ser o contrário de nevar? Neve é frio. Contrário de frio, calor. Então, em vez de... Ok. Hace sol, ou hace calor, também podemos dizer. Tempinho bom para uma praia. Agora não, porque estamos em quarentena e também não estamos no inverno. Não estamos no verão, né? Hace sol, hace calor e buen tiempo. Aí, coloquei aí no chat. Hace sol ou hace calor e buen tiempo. Letra C. Hoy ha hecho bochorno. Bochorno, eu já falei, é aquele calorão, né, de janeiro, de dezembro, aquele calorão que faz a gente ligar todos os ventiladores, faz a gente colocar o ar-condicionado no máximo. É aquele que a gente tem dificuldade para dormir. Então, o que poderia ser o contrário de bochorno? Frio? Pode ser. Pode ser também. Mucho frio? Hace chubasco? Não, não é hace chubasco. É haber chubasco. Ok, pode ser. Então, hoy ha tenido nieve. Ou então pode ser hoy ha nevado. E eu escrevi venado, não. Nevado. Quem tá com fome que eu tô? Depois da aula você vai comer. Depois da aula vocês fazem um recreiozinho. Oi, ha nevado? Ok. Quem escreveu? Rafaela. Perfeito. Nieva não pode ser, Yuri, porque olha só. A frase, ela tá no passado, ó. Oi, ha hecho bochorno. A gente tem que manter esse pretérito perfeito. Ok? Bochorno é o calor intenso, tá? Aquele calor de dezembro, de janeiro. E chubasco é aquela pancada de chuva no final da tarde, que acontece geralmente no verão. Vamos lá, então. Passamos para a página 132. E... Describe como está e ha estado el tiempo esta semana en la ciudad donde vives. Então, como é que esteve, como é que está e como é que esteve o tempo esta semana? Vou colocar uma sugestãozinha aqui. Esta semana ha hecho calor e frio. Demora para aparecer no chat quando eu digito. Número 4. Esta semana ha hecho calor y frío. Frío. Ha llovido un poco por la noche. Y ahora, ¿cómo está el tiempo? Y ahora el tiempo está fresco. El tiempo está fresco, hay sol, pero no hace calor. Pronto, verdadeiro boletim do tempo agora, né? Esta semana ha hecho calor y frío. Ha llovido un poco por la noche y ahora el tiempo está fresco, hace sol, pero no hace calor. Só volta um mapazinho do Brasil aqui mostrando os lugares, o clima dos lugares. E aí, vocês concordam comigo com o que eu coloquei aí no número 4? Na verdade, eu marco Isaac. Esta semana ha tenido buen tiempo? Ok, pode ser também, Miguel. O professor vai corrigir a lista hoje? Não, não vou corrigir a lista ainda, porque o prazo ainda está aberto. Eu só vou corrigir a lista. Vocês querem que eu corrija aqui na live? Eu posso corrigir.
Mas eu vou deixar depois o gabarito disponível lá no Classroom. Número 5. Fíjate. O que significa fíjate? Fíjate, numa tradução literal, seria fixe-se, de fixar. Mas aí, nesse contexto, significa prestar atenção. Né? Fíjate, ojo, ter atenção, tudo isso para você ter atenção. Desenha no quadro. Não, depois eu desenho. Acho que eu tenho a ideia de que eu vou comprar um quadrinho maior aqui, pelo menos para aproveitar que a papelaria está aberta. Né? Comprar um quadrinho maior aqui para pelo menos poder dar minha aulinha nessa quarentena, que esse quadrinho aqui é muito pequeno. Mas vamos lá. Fíjate en los pronósticos meteorológicos a continuación. Luego, escribe cómo crees que está el clima en cada ciudad. Quem não fez a prova, vai lá porque o prazo termina amanhã, ok? Vamos lá, pessoal. Letra A, Mendonça. Onde fica Mendonça? Nossos vizinhos aqui, Argentina. Então, Mendonça, temperatura mínima -1 grado. Temperatura máxima 10 grados. Probabilidade de precipitação 0%. E aí, o que a gente pode colocar? Vamos brincar agora de previsão do tempo. A previsão do tempo, Colégio Francisco de Assis informa a previsão do tempo para Mendonça, na Argentina. Temperatura mínima de 1 grado, temperatura máxima 10 grados, probabilidade de precipitação 0%. Como estará o tempo? Bom, aí pela gravura, eu posso dizer que o céu ele tá meio abertinho, né? Lima fica no Peru, ok. Ciudad de México, quem não souber essa, tá mal de geografia. Onde é que fica a Ciudad de México? No México. Bom, nos Estados Unidos existe um estado chamado Novo México. Então, dá para enganar, né? Ha hecho mucho frío, Nicolas. Mucho frío, tá? O muy, a gente vai utilizar ele antes de adjetivos. Ok. Podemos dizer, então, ser mucho frío. Vou aceitar a resposta do Nicolas. Hace mucho frío. Eu também posso dizer que hace sol. Né? Tá fazendo um solzinho, tem um sol, mas não tem calor. Hace sol. El día está seco. Por que o dia está seco? El dia está seco. Porque ele diz aí, probabilidade de precipitação 0%. O que é precipitação? Aquela chuvinha. Letra B, Ciudad de México. Temperatura mínima 28 grados. Temperatura máxima 35 grados. Parece Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro em janeiro. Probabilidade de precipitação 20%. E aí, tá fazendo calor ou frio na cidade do México? Aí no exercício, tá, gente? Não é agora, não. Ha hecho sol. Luigi, vamos falar no presente? Tá? Então, não ha hecho sol. Hace sol. Ok? Hace sol. E que quando eu digito demora tanto para aparecer aqui nesse chat. Ha hecho mucho calor y llueve. Llueve? Não llueve. Puede llover. Melhor escrever assim, não? Porque aí eu já indico uma possibilidade. Hace sol. Quando eu digito B e o parênteses sai um emojizinho. Hace sol. E puede llover. Ok. El día está bochornoso. Ou seja, se eu digo que o dia está bochornoso, significa que está fazendo bastante calor.
Letra C, Lima, que como já falaram aí, fica no Peru, né? É a capital do Peru, né? Por falar nisso. Temperatura mínima, 15 grados. Temperatura máxima, 20 grados. Probabilidade de precipitação, 5%. Ou seja, um clima bem próximo aí bem típico do outono. E aí, hace sol? Pode ser. Hace sol. Mas será que está fazendo calor, Nicolas? Não, não está fazendo calor. Pero no hace calor. Hace sol, pero no hace calor. Hace fresco. Hace fresco, ok, Luis. Hace sol fictício. Bom, el cielo está despejado. O que significa isso? Dizer que o cielo está despejado. Significa dizer que o céu está sem nuvens. Em que estação do outono estamos? Boa pergunta. Não sei se a gente já entrou no inverno, ou se... Não sei se já estamos no inverno, ou se todavía estamos em outono. Não sei. Hace sol e pouca umidade? Pode ser também. Hace sol e pouca umidade. Tá correto, Rafaela. Pero me parece que é importante também dizer que não hace calor, que as pessoas já associam logo sol ao calor, né? Hace sol, pero não hace calor, que a temperatura máxima aí é de 20 graus. 20 graus é frio, né? Para nós cariocas, é frio. Lá, número 6. Com base em los pronósticos de la actividad anterior, ¿en cuál de las ciudades te gustaría estar e por quê? Aí já é uma resposta mais pessoal, mas vou colocar aqui as respostas que vocês me derem. E aí, como é que a gente vai começar? Me gustaría estar em... Tanana. Por quê? Tanana. Deixa aparecer no chat, aí eu envio para vocês. Cri, cri, cri. Então, olha só, vocês vão utilizar essa estrutura que eu acabei de colocar aí no chat. Me gustaría estar em... Tanana, por quê? Tanana. Vocês vão dizer o motivo. Bueno, vou dizer para mim. A mim me gustaría estar em Lima, porque me gusta este clima. Bia, a primavera começa dia 22 de setembro. México, Yori, por quê? Por que Ciudad de México também, Rafaela? Então, les gusta el calor? Porque hace calor? Ok, então vocês podem escrever assim. Me gustaría estar en México porque hace calor. E me gusta el calor. No México eu não sei, mas agora nos Estados Unidos e na Europa é verão. Né? Tá começando o verão lá. Tá fazendo aquele calorão. E aí, alguém tem mais uma resposta? Mendonça? Por que Mendonça? Luigi. Bueno, si a ti te gustaría estar en Mendoza es porque te gusta frío. Porque hace calor y estoy acostumbrado. Ok. Miguel, o pior é que essa perguntinha aí que você fez, tem gente que cai nela, né? Acha que a idade é metade. Ó, se eu tenho uma irmã de 5 anos e eu tenho 10 anos, ou seja, minha irmã tem metade da minha idade. Se eu tiver 60 anos, quantos anos terá minha irmã? Se você tiver 60 anos, sua irmã vai ter 55 anos.
Ana Beatriz disse que me gustaria estar em Mendonça porque me gusta el frio. Ok, Ana. Só não esquece de colocar Mendonça com letra maiúscula, porque é o nome da pessoa. Miguel pergunta no posto Ipiranga. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Número 7. Número 7 a gente já fez. Número 7, o que vocês vão fazer? Todos esses verbos que estão aí são irregulares, né? Que a gente precisa do particípio para construir o pretérito perfeito composto, que a gente já está vendo, ó, há um tempão. Pergunta no posto Ipiranga. Vamos voltar aqui para os particípios. Escribe el participio de los siguientes verbos. Rehacer. Deixa eu ver se eu consigo. Tá uma bagunça aqui. Quarto de quarentena. Consigo fechar essa porta. Consigo. Quem foi Sócrates? Foi um jogador de futebol. O irmão do Raí. Não, ninguém cai, porque eu já tô vacinado. Eu já vi essa pegadinha. Mas eu já vi gente caindo, sim. Era uma pergunta semelhante. A pessoa achou que, por ela ter 10 e a irmã ter 5, que quando ela tiver 60, a irmã ia ter 30, né? Por ser a metade. Mas não. Ipiranga tá fechado por conta do coronavírus. Não tá, não. Os postos de gasolina estão abertos. Vamos lá. Na falta do apagador, a gente usa a mão mesmo. Não sei se vai dar para enxergar aí. Número 7. Particípio de rehacer. A, B, C, D, E, F, Re, H, I e Rota. Apagador de última geração, Ih, tá dando reflexo. Bom, vou tirar daqui, vou ficar aqui assim, então. Então, o correto, Luigi, rehecho. Letra A, rehecho. Letra B, prever. Esse não tem dificuldade, ele é igual ao português. Prever, previsto. Letra C, absolver. Deixa eu ver, assim não dá reflexo. Absolver. Absuelto. Absolver, perdão, né? Que significa perdoar. Já fizemos este? Não tem problema, a gente relembra. Letra D, reabrir. Reabierto. Depois, suscribir. Suscribir significa inscrever-se. Suscrito. Ele tem a ver com o verbo escrever. Se escrever, o particípio é escrito, então se suscribir, suscrito. Depois, letra F, imponer. Lembrem que é o verbo poner com o prefixo in. Seria impuesto. Depois, letra R, envolver. Já fizemos a 133, 134.
Não tem problema, a gente relembra, até porque vai cair na proficiência. A partir de segunda-feira que vem, vai estar lá e com certeza vai cair pretérito indefinido e pretérito perfeito composto. Tá? E não esqueçam de fazer as atividades que eu deixei para vocês lá no Classroom, tá? As atividades do pretérito indefinido, os verbos irregulares que não estão no livro de vocês. Mas é importante a gente conhecer esses verbos irregulares. Letra R, envolver, envuelto, ok, já responderam. Letra H, romper. Esse romper, todo mundo já chega lá que fala rompido. Não, roto. Não, faltam 4 minutos não, faltam 10 minutos. Depois, cobrir, cubierto. E letra J, contradecir, contradicho. Lembre que é o verbo decir com prefixo contra. Então, se o verbo decir é dicho, contradecir é contradicho. Vai faltar espaço aqui no quadro. Dá para enxergar daí? Dá para entender? Acho que dá, né? Ok. Vamos lá. Pessoal, dúvidas? Eu queria fazer um exercíciozinho para vocês, para a gente tirar dúvidas também de pronomes de objeto indireto. Ó. Vamos lá na página 110. Página 110. A roupa pendurada ali é muito feia. Olha o helicóptero da Globo aqui. Moro no andar alto, né? Então, toda vez que eles passam aqui, dá pra ver. Que eles passam quase todo dia, né? Agora eu tô em casa, por causa da pandemia. Então, todo dia de manhã eles estão aqui. Hoje a gente já sabe por quê, né? Tá noticiando aí no jornal desde cedo. Ó. Ah, não. Agora não foi da Globo, não. Foi o helicóptero da Polícia Militar que passou aqui, bem em frente. Deu pra ler. Mas deu pra ouvir daí, né? O barulho. 109. Ele começa na 109. Mas eu queria fazer com vocês esse exercício de pronome de objeto indireto. Tá, então vamos lá. Ok. Iori tá contando os minutos para acabar a aula. Vamos lá. Número 5. Acharam lá? Número 5, página 110. Abaixa a cabeça, professor. Você quer ver meu cabelo branco, cara? Tá aqui há tanto tempo. Letra A. Bom, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que substituir esses termos que estão aí em negrita por el pronombre de objeto indirecto correspondiente. Então, letra A. Compramos recuerdos de Perú a nuestros padres. A nuestros padres seria a mesma coisa. Tenho seguro de vida. A nuestros padres seria a mesma coisa que ellos. O pronome para ellos é o pronome les. Não é verdade? Então, como é que a gente reescreveria essa oração aí, substituindo a nuestros padres pelo pronome les? Lembrando que esses pronomes aí, eles têm que acompanhar o verbo, ok? Então, como é que ficaria? Na letra A, deixa eu pegar meu teclado aqui. Ficaria assim. Compramos é um verbo que está conjugado, né? Quando o verbo está conjugado, o pronome vem antes e separado do verbo. Então, vai ficar assim, ó. Les compramos recuerdos de Perú.
Ué, professor, mas o termo em negrito está lá no final da frase. Você colocou o pronome no início da oração. É assim mesmo? É assim mesmo, porque o pronome ele vai acompanhar o verbo da oração. Como aí o verbo está conjugado, eu estou no número 5, letra A, da página 110. Les hemos comprado? Olha, Miguel, gramaticalmente está correto. Só que o exercício ele não pede para mudar o tempo verbal. Tá? Então a gente tem que manter o tempo verbal aí. Não, compramos não, Luana, porque o verbo está conjugado. E verbo conjugado, o pronome tem que vir antes e separado. A gente só vai colocar o pronome depois e junto do verbo quando ele estiver no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo afirmativo. Ok? Então, letra B. Estão recomendando a ella alguns paquetes de viagem. Aí nós temos uma locução verbal. Estão recomendando. Se eu tenho uma locução verbal, estão recomendando, eu posso colocar o pronome acompanhando o verbo auxiliar, estão, ou o verbo principal, recomendando. Estão é um verbo conjugado, certo? Então o pronome vai vir antes e separado. Mas se eu quiser colocar o pronome acompanhando o verbo principal, que está no gerúndio, o pronome vai vir depois e junto do verbo, ok? Então como é que vai ficar? Tem duas possibilidades de resposta. As duas estão corretas. Então, le están recomendando ou están recomendándole algunos paquetes de viaje. Que chat lento! Tem que botar um espaçozinho, porque senão sai um emoji. Então, coloquei aí. E olha, você tá doido pra se livrar de mim, né? Tá contando os minutos. Recomendando-les, não. Recomendando-lhe, porque é a elia. Elia é singular. Então, o pronome tem que estar no singular também. Tem que fazer a concordância. Letra C. Invitaram a Juan e a mim a hacer um cruzeiro. Bom, se é Juan e a mim, é a mesma coisa que nosotros. Então, qual é o pronome correspondente para nosotros? É o nos. Então, vai ficar assim. Nos invitaram a hacer um cruzeiro. Letra C. Ah, por que nos invitaram? Eric também tá doido para acabar a aula, né? Ó, por que nos invitaram? Porque invitaram é um verbo conjugado, no pretérito indefinido. Se o verbo está conjugado, o pronome tem que vir antes e separado do verbo. Ok? Letra D. Vou mostrar a ti las fotos que me tomé en la nieve. Bom, se é a ti, o pronome correspondente é o te. É verdade? Ó, vou mostrar. Outra locução verbal. Então, eu posso colocar o pronome acompanhando o verbo auxiliar, o verbo ir, ou posso colocar acompanhando o verbo principal, mostrar. Então, eu tenho duas possibilidades de resposta? Tenho duas possibilidades de resposta. Quais são essas possibilidades? Vou colocar aqui no chat. Ó, te vou mostrar ou vou mostrar-te. E o resto da oração, né? Las fotos que me tomei em la nieve. Por quê? Porque aí eu tenho dois verbos. Eu tenho um verbo auxiliar. Deixa eu escrever que fica melhor de a gente visualizar. Agora, onde foi parar minha caneta? No meio dessa bagunça. Caneta azul, azul caneta. Que na verdade é roxa. Ah, tem aqui a laranja. Vai por essa aqui mesmo. Então.
Voy a mostrar. Vai dar tempo. Só tem mais uma, gente. Em 2 minutinhos a gente resolve isso. Ó, eu tenho aqui uma locução verbal. Vou mostrar. Eu posso colocar o verbo, o pronome acompanhando o verbo auxiliar ou o verbo principal. Se for o verbo auxiliar está conjugado. Então, o pronome ele tem que vir antes e separado. Então, se te voy a mostrar. Mas se eu decido colocar o pronome acompanhando o verbo principal ele está no infinitivo. Se o verbo está no infinitivo, ou seja, ele não está conjugado, o pronome vai vir depois e junto do verbo. Então, voy a mostrar-te. As duas possibilidades estão corretas. Tá? Vai acabar, telespectadores. Vai acabar. Calma. Falta uma só. Letra E. Reservaron este asiento para mí en el avión. Bom, se é para mim, o pronome vai ser o me. Então, como é que vai ficar? Vou escrever aí no chat. Me reservaron, tá? Que o verbo reservaron está conjugado, né? Este asiento en el avión. Consegui! Ok, pessoal. Dúvidas? Não, Miguel. Miguel, na letra E, o verbo está conjugado. Então, o pronome ele tem que vir antes. Antes do verbo conjugado. Ok? Pessoal, 10 e 1 já, né? Não contando o tempo. Nunca entre eles. Isso, eu nunca posso colocar entre tempo composto, por exemplo, pretérito perfeito composto, eu nunca posso colocar entre verbo auxiliar e o verbo principal. Gente, vamos ficar por aqui hoje. Estudem para proficiência, tá? Não vai estar difícil. Vai ser a mesma matéria da P1 e da P2. Ok? E a gente se encontra. Tá? E qualquer dúvida... Ana Beatriz, tá correto, me reservaram. Qualquer dúvida, me procurem, me mandem uma mensagem, deixem uma mensagem para mim lá no Classroom, ok? Belezinha? Eu não tenho dúvidas, Yori. Dúvidas em espanhol é dudas. Lembra da Maria Eduarda? Maria Eduarda, Duda. Ah, então dudas. Okay. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima live na quinta-feira que vem ou até qualquer atividade lá no Classroom, né? Se vocês mandarem uma mensagem, eu respondo lá. Beijo, besos, abraços. Usem álcool em gel y usen la máscara también, la mascarilla. Si ustedes necesitan salir a la calle, ¿sí? Mascarillas. Tchau. Até mais.